Que a paz de Cristo esteja com todos. Esta mensagem é do dia 7 de julho de 2016. Eu fui novamente levar ao Senhor uma questão em oração, preocupado não só com mas com alguns irmãos em Cristo que têm se manifestado no canal e que têm colocado a seguinte situação de não frequentar mais nenhuma igreja, decepcionados com os ministérios. Então eu fiquei muito preocupado com isso e fui buscar o Senhor em oração e colocar esse assunto em oração. E o Senhor me entregou uma mensagem, começa assim: é muito difícil para mim ver e admitir que boa parte daqueles que levantei para cuidar das ovelhas estão me decepcionando. Erradamente interpretam as minhas palavras e as direcionam unicamente para seus próprios propósitos. Meu povo, não deposite sua confiança e esperança nos homens, pois são falhos. Não deixem que as coisas erradas em relação ao caráter das pessoas vos afastem da congregação. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. E aqui eu interrompo um pouco a mensagem para dar meu próprio testemunho. Na congregação onde eu estou, eu encontrei um ambiente que me é muito favorável. Porém, desde o começo da minha conversão, eu sempre estive rodeado de homens e mulheres de Deus que me cativaram, principalmente pelas atitudes que tomaram em relação a mim. Na congregação onde eu estou, já há 3 anos, o próprio pastor da congregação, quando eu botei o meu primeiro pé dentro da igreja, veio até mim, me deu um abraço apertado, um beijo e me disse: eu te amo. Assim como o Senhor Jesus te ama, querido. Isto foi extremamente importante para mim. E eu presenciei durante esses 3 anos onde eu estou muita responsabilidade de uns para com os outros, aquele cuidado. Eu já disse num vídeo anterior, se eu fico uns 2, 3 dias sem aparecer na congregação, quando eu apareço, os irmãos já vêm e se deslocam por mim. Não necessariamente o pastor, não que ele não faça isso, mas os próprios membros: meu irmão, onde você estava? Está passando luta? Já estou orando por ti. Esse cuidado, esse amor dos irmãos um com os outros, isto eu encontrei na minha congregação, e eu oro e peço ao Senhor que vocês encontrem também na congregação onde vocês estão. É importantíssimo esse cuidado. A palavra de Deus diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse cuidado que vocês veem o irmão Paulo ter com vocês, de essa paciência, essa atenção, eu aprendi durante toda a minha caminhada. Eu sempre tive homens e mulheres que foram pacientes comigo. Eu já disse, eu encontrei muita coisa ruim também. Não pense não que só foram maravilhas. Eu me decepcionei muito, já fui magoado, já fui ferido por homens e mulheres consagrados ao ministério, mas nunca deixei de crer neles, muito pelo contrário. Os pastores, os ministros, são todos bênçãos na nossa vida, foram levantados por Deus para cuidar de nós. Então não deixe que isso entre no coração de vocês e se afaste da congregação. A mensagem continua assim: não se enredem com as coisas do mundo, filhos, com os problemas e com os cuidados da vida.
senão toda a semente que for plantada nos vossos corações ficará sufocada e não produzirá frutos. Façam o culto familiar, sim, é fundamental para o crescimento espiritual. Mas a igreja, como edifício de pedra e madeira, vos é necessário para um envolvimento maior comigo, através das pregações, louvores, compartilhar o pão e o vinho, a confraternização entre os irmãos. Enquanto vocês estiverem olhando para os erros, não se desenvolverão nos meus caminhos. Olhem para as coisas boas dentro da congregação e as que edificam. Não é hora para se dispersar, mas para se unirem ao rebanho. Estou muito feliz por todos aqueles que me ouviram e aceitaram o chamado para orar pelo mês de julho e todas as coisas que demandam este período. Suas orações podem muito em seu efeito, e muitas das coisas terríveis que acontecerão estão sendo suavizadas. Não desanimem nem esmoreçam. Juntos podemos anular alguns fatos atenuantes. E assim o Senhor entregou. E aí o Senhor me levou a mostrar, na palavra dele, que a igreja, ela é uma constituição formada no coração de Deus. Nós encontramos em Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo Paulo dizendo assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia. Nós vemos também, no versículo 3, ele dizendo assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós encontramos no versículo 16, escrito assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, ou um beijo santo, seria assim a tradução. As igrejas de Cristo vos saúdam. Nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, nós encontramos também falando a respeito disso. 1 Coríntios 16, 1, escrito assim, ó: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei os mesmos que ordenei às igrejas da Galácia. No versículo 19 nós encontramos também: as igrejas da Ásia vos saúdam. A igreja sempre fez parte dos planos de Deus e a formação dela. Nós encontramos lá em Colossenses, capítulo 4, nós encontramos algo muito importante a respeito das igrejas. Colossenses capítulo 4, vem depois de Filipenses, nós encontramos assim, o versículo 15: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13, nós encontramos o apóstolo Paulo estabelecendo parâmetros para a instituição ou a nomeação de bispos e diáconos, que são responsáveis pela igreja. Em Tiago capítulo 5, do 14 ao 15, nós encontramos uma orientação do apóstolo pelo Espírito Santo a respeito da oração aos doentes, que devem ser chamados presbíteros da igreja. Em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 3, nós encontramos outra orientação do Espírito Santo através de Pedro, orientando os pastores de como devem cuidar do rebanho. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos o cuidado do Senhor em relação às 7 igrejas. A palavra de Deus diz assim: não abandonando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Irmãos, é imprescindível que você congregue,
que você vá. Eu sei, é difícil, eu já muita coisa eu vi que me entristece e entristece o Senhor Jesus. Mas se nós formos olhar para isso, nós não vamos nem sequer andar nos caminhos do Senhor. Os homens são falhos. Toda vez que tu coloca a esperança nos homens e a tua confiança nos homens, tu vai sempre se decepcionar. Coloca a tua esperança e a confiança em Deus. E ore e peça para que aqueles que estão sendo usados, aqueles que lhes são uma bênção, que Deus permaneça e firme os passos dele para que permaneçam em pé e não caiam, e não causem escândalo, e não provoquem o entristecimento daqueles que estão sendo abençoados através dos seus ministérios. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.